No Rio, o anúncio das novas medidas econômicas provoca reações parecidas com aquelas que se seguiram ao Plano Cruzado. Os supermercados começaram a remarcar os preços e os consumidores voltaram a reclamar. Em 3 supermercados da Zona Sul do Rio, o número de empregados trabalhando foi maior do que em dias normais. Esse supermercado fechou às 10 da noite. Lá dentro, um grupo de funcionários estava retirando o preço de algumas mercadorias. Nesse supermercado, o preço do iogurte era 10 cruzados e 80 centavos. Agora, o preço é 15 cruzados e 70 centavos. Você lembra como é que estava a economia do Brasil nessa época? Me lembro, embora a minha preocupação não era tão grande como é hoje, né? Porque eu não tinha filhos, aquela coisa toda. A maior era do meu pai. Eu via que o meu pai estava sempre muito tenso. Era impressionante, você comprava uma coisa pela manhã, tinha um preço, um valor, às vezes no mesmo dia, tarde, já estava outro valor, porque eles remarcavam, né, o tempo todo o preço. A inflação chegou a números absurdos, como a gente viu nessas imagens, era impressionante. Eu me lembro até que as mulheres diziam, sou fiscal do Sarney. Que coisa terrível. Graças a Deus essa época passou. Acabou. E que não volte mais, em nome de Jesus. Deus abençoe o presidente da República, dê sabedoria lá o nosso ministro da Economia, para que realmente a gente consiga levar o Brasil aos patamares que o país precisa e o povo brasileiro merece. Em nome de Jesus. Vamos ver outro vídeo? Este é o carro do ano pela segunda vez. Monza está pintando o carro da década. Se você está procurando carros modernos e ágeis, se você está procurando carros luxuosos e confortáveis, é Fiat. Mude a realidade. Qual desses carros o senhor gostava mais? Olha, o Monza, eu cheguei até ter um Monza. Mas quando eu vinha ter o Monza, eu já estava em Teresópolis, já era o final dos anos 90. Você vê que o Monza ainda prosseguiu por muitos anos. Os outros também, né? Você vê que Santana até poucos anos ainda eram carros muito fortes, né? Os carros antigos eram muito fortes. E eu cheguei a ter um Monza Classic, que ele tinha um painel bonito, todo digital. Isso já no final dos anos 90. Mas nessa época aí, nos anos 80, esses carros eram os carros do ano, né? Impressionante. Se fosse escolher um, qual que o senhor escolheria? O Monza. O Monza. Seria o Monza. Vamos dar uma olhadinha. Vai o Romário, toma do Júlio César. Olha o contra-ataque do Vasco. Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado. Tá na área, no capricho, cruzou. Roberto no peito, girou, voltou, quita, bateu! Vasco, campeão carioca de 1987. Que coisa boa, que época boa. Tinha esse negócio de Gabigol, não tinha esse negócio de Bruno Henrique correndo igual um relâmpago. Que coisa boa, o Vascão tinha Roberto Dinamite, né? Gente, era um timaço. Que timaço, que timaço. Muito tempo atrás. 1987. Não sei se quem está assistindo sabe, mas eu torço pro Gigante das Colinas, então você imagina a minha saudade dessa época, né? Agora tem uma parte que eu quero ver se o senhor consegue lembrar. Dá uma olhadinha aqui. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Tremendo, maravilhoso. O senhor lembra quem canta? Eu não sei se é Carlinhos Félix, né? Carlinhos Félix. Muito bem, essa é uma época maravilhosa, né? A época do Rebanhão, a época do Logos, Grupo Logos, tudo isso para mim era encantador, né? Eu era novo na fé e os músicos cristãos tinham uma pegada muito mais no sentido levítico, no sentido de servo, do que uma pegada artística. Então, a glória era absolutamente de Deus, né? Como diz
os 5 solas, né? Solos Cristo, sola Scriptura, sola Fide, sola Gratia e soli Deo Glória, né? Só a Deus glória. A glória era totalmente de Deus e os músicos procuravam se esconder atrás da cruz e as canções eram com letras muito profundas, as letras eram muito ricas. Mas eu entendo que tudo tem uma época, né? Hoje em dia também, graças a Deus, Deus tem levantado muitos adoradores quebrantados, sinceros, com letras também muito ricas, mas sem dúvida, assim, é uma época maravilhosa. Eu tento às vezes explicar para os meus filhos, falando para eles o seguinte: imagina vocês conversando com os filhos de vocês e os seus filhos perguntando: pai, esse tal de Messi jogava isso tudo mesmo? Então, para mim, essa época, em termos de adoração e de louvor, esses grupos e esses ministérios e esses ministros, como Carlinhos Félix, fizeram muita diferença, são realmente patriarcas nesse sentido. Eu estou tentando lembrar aqui o nome do pastor que canta aquela música Ademar de Campos. Então são pessoas assim que a gente precisa olhar sempre com muita reverência pela historicidade, né? Asaf Borba, eles realmente levaram o Brasil a se tornar o país que hoje é um país considerado evangélico, e os louvores e a adoração você encontra na boca de qualquer pessoa, até gente ateu, você encontra cantando hoje louvores, é normal. Eu estava no banheiro de um aeroporto e o rapaz estava cantando "Entra na minha casa, entra na..." Aí passando pano no chão. E eu saí e falei: oi, tudo bem? Você é cristão? Ele disse: não sou não, você não é evangélico não? Eu disse: não, porque lá em casa eu escuto isso direto, aí eu estou cantando. Então assim, hoje as músicas cristãs saíram desse âmbito, né? Inclusive depois a própria Som Livre, você pode imaginar uma empresa que deveria ser mais fechada para o evangelho, mas no interesse deles financeiro, puramente financeiro e de público, eles começaram a atrair os cantores chamados evangélicos ou gospel, que se encantaram com a Som Livre, ninguém mais queria ser som preso, todo mundo queria ser som livre dali para frente, porque era uma grande divulgadora, né? Por ser uma produtora famosa, né, no Brasil. Mas nessa época aí, esses caras são os caras que quebraram pedra, que prepararam todo o caminho. Então eu me lembro sim e dou graças a Deus por essa época. Meu Deus, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. E isso é muito interessante, até para as pessoas que estão assistindo o programa, você que é jovem, você não consegue imaginar um negócio desse. 8% de cada 100 pessoas, 92 não eram evangélicas. Só 8 eram evangélicas. Quer dizer, você tem uma pessoa evangélica dentro de uma sala de aula, era uma coisa inédita. Tem um menino aqui na sala que é crente. Agora não, todo mundo, praticamente, se você tiver hoje uma sala de aula, metade é evangélico, 40% é evangélico dos alunos que estão na sala de aula. E a gente acha difícil, os jovens veem como um grande desafio ser evangélico, mas nessa época era realmente um grande desafio, era uma mensagem de contracultura, você era um estranho, você ser evangélico, era um grande desafio. A gente tem ouvido muita coisa negativa, muita coisa ruim. A gente tem tido um tempo que as pessoas estão com medo de viver. Porque mesmo com tudo se abrindo, tem pessoas que estão presas dentro de casa dizendo: não quero sair, agora não é proibido, eu não quero. O que o senhor diria para essas pessoas? Os médicos, pastor Sandro, estão muito preocupados com uma doença chamada a síndrome da cabana. É uma sensação que a pessoa passa a ter depois de um tempo de quarentena, de fechamento, de que tudo lá fora é uma selva e a sua casa é o único lugar seguro, é a sua cabana. Então eu digo para você que está assistindo o Sextou, que em nome do Senhor Jesus, não se deixe
dominar por esse sentimento. A vida é uma aventura maravilhosa. Você já venceu coisas impressionantes. Não deixe o medo te atrapalhar. Observe o que está sendo dito por todos os especialistas, não só por um grupo de especialistas de uma mídia específica, mas todos os especialistas. Faça uma leitura geral, pense, você é uma pessoa inteligente, e vai tomando as decisões à medida que for abrindo. Se está permitido sair, saia. Se está permitido sair com a máscara, saia e use a máscara. Se está permitido tirar a máscara, quando for permitido, tire a máscara. Vai dando passos na direção da sua liberdade. Não se deixe escravizar pelo medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Mas a Bíblia Sagrada, Paulo diz, em 2 Coríntios 4,13, tendo todos nós o mesmo espírito de fé. Veja que a fé também é um espírito. Espírito no sentido de direção que a alma toma, direção mental, é um espírito. Não viva com medo, viva com fé. A fé não é ser irresponsável, a fé não é tentar Deus, mas a fé é aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Então eu digo para você, coloca o medo de lado, domine o medo, não deixe ele te controlar e vença. Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda. Juntos podemos mais do que isoladamente. Eu sei que você pode, mas juntos podemos mais. Você pode entrar em contato com a gente. Quando eu digo com a gente, é com os cristãos que vivem na cidade que você está. Na cidade que você está deve ter cristãos. Na minha época era 8%. Hoje tem muito, você deve esbarrar com cristãos. Mas eu conheci alguns que nem eram cristãos de verdade, mas você pode ter certeza que você vai encontrar um monte que é cristão de verdade. O principal conselho, pastor Santos, seria esse: busque ajuda, não tenha vergonha de estar passando por isso, de estar sentindo essa opressão mental e psicológica. Busque ajuda.